Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Incrível Graça de Hernani Santos. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 26. O fim da lei. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Tua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para guiar e nos guiar. E Jesus é o nosso caminho. Nos ajude a compreender que a tua graça é abundante sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 10, versos 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Fico chocado quando vejo mestres, professores, pregadores ensinando que a graça é força para cumprir a lei. Ouvi um pastor uma vez pregar que estar na graça é de fato conseguir cumprir a lei. Isso para mim é simplesmente um enorme absurdo. Qual parte de o fim da lei é Cristo que não entenderam? Alguns dizem, não estamos mais debaixo da lei. Isso também não faz sentido. Sabe por quê? Porque nunca estivemos debaixo da lei. Somos o povo da cruz. Deus nunca fez conosco uma aliança fundamentada no Sinai. Nós temos uma promessa maior, uma aliança maior. Veja Hebreus no capítulo 8, do verso 6 ao 9. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior, sendo baseada em promessas superiores. Não nos resta dúvida de que a graça é uma aliança superior. É uma aliança maior. A graça é maior, é superior à lei. Suas promessas são maiores e superiores. Continuando o texto. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. E de fato, repreendendo-os, diz que, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para conduzi-los até fora da terra do Egito. Você observou o texto? Nossa aliança é maior, é superior, tem bênçãos maiores e nada tem a ver com a velha aliança. O escritor de Hebreus disse, não igual à aliança que fiz quando os tirei do Egito. Isso para mim é muito claro. Nossa aliança não é igual à velha aliança, não é misturada com a velha aliança. A nossa é uma nova aliança e não tem nenhuma herança da velha. Não precisamos da mistura, não precisamos acrescentar nada da lei para sermos bons, para sermos melhores. Nossa moral não está ligada à lei escrita, está ligada ao Espírito Santo que habita em nós. Veja como Paulo chama a lei em 2 Coríntios capítulo 3, versos 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra. Observe que a lei é chamada de ministério da morte e tem esse nome porque governa homens espiritualmente mortos e a graça governa homens espiritualmente vivos. A lei e a graça são completamente opostas. É como óleo e água, não podem ser misturadas. Não há nada que esteja mais em contraste que morte e vida. Enquanto a lei é chamada de ministério da morte, a graça é chamada de ministério da vida. Enquanto a lei é chamada de lei da escravidão, a graça é chamada de liberdade. Enquanto a lei é chamada de lei do pecado, a graça de lei do espírito. Sinceramente, amado, não dá para misturar. Não tenha medo de pregar a graça. Não pense que a graça vai deixar o povo libertino, licencioso, permissivo. Não, não irá. Pregue a graça como ela deve ser pregada, com o entendimento certo, e as pessoas irão vencer seus medos, fobias, ter a certeza de quem são em Deus, quem são para Deus e quem Deus é para elas. Saberão que Deus é Pai e que elas são filhas. Esse entendimento cura tudo. Quando a lei é pregada, estamos trazendo o ministério de morte para as pessoas. Estamos matando-as dia após dia.
pois é o mistério da morte e da condenação, como diz o escritor da carta aos Hebreus. Pecado e morte são frutos da queda, e a lei é chamada de lei da morte e do pecado, porque governa homens presos ao pecado e à morte. A lei nunca foi dada a pessoas nascidas de novo, que vivem a nova aliança que estão em Cristo. Veja os versos de 8 a 9. Porque repreendendo-os lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Fica evidente nesse contexto que a graça não é jamais igual à lei e nem tem semelhanças. O escritor diz: não igual à aliança que fiz com os seus pais. Veja agora os versos 10 e 11. Porque esta é a minha aliança, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinarás cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos conheceram a Deus, desde o menor até o maior. Muitos dizem que a nova aliança é velha aliança em nosso coração por causa desse texto. E interpretam isso dizendo que antes o que era de fora, agora Deus colocou dentro. Porém, isso não é verdade. Vejamos o verso de número 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Percebeu? Na lei o Senhor diz: visitarei os pecados dos pais e dos filhos até a 4ª geração. Na lei, Deus não pode inocentar o pecador. Toda alma que pecar, essa morrerá. Na lei, Deus não se esquece dos nossos pecados. Ele visita os pecados. Mas na graça ele diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Com muito cuidado, observe o verso de número 13. Dizendo-se nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Quer mais claro que isso? Toda vez que a palavra nova aliança, graça, surgir em sua boca, você deve se lembrar que você nada tem a ver com a velha aliança. Como está escrito, ela se tornou velha, obsoleta, está perto de acabar. E digo que não acabou ainda porque os judeus ainda tentam praticar e por tentarem praticar ainda vivem essa lei. A graça não anulou a lei. Veja esse texto em Romanos capítulo 3, versos 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Paulo está dizendo que a graça é a confirmação da lei? Sim, está, mas não para nós. Veja bem, a lei ainda é lei. Sábado ainda é sábado. Os 10 mandamentos ainda são 10 mandamentos, mas não para o povo da cruz. Esse negócio de dizer que o domingo substitui o sábado não é verdade. O dia do Senhor na lei ainda é um dia e esse dia é o sábado. A graça veio para mostrar e confirmar o propósito da lei. Veio para mostrar que a lei estava certa ao mostrar a malignidade do homem, ao mostrar que o homem estava perdido. E a graça mostrou realmente o que a lei veio fazer. A lei ressaltou o pecado, fazendo-o ser real, fazendo-o mostrar a cara, a sua monstruosidade. A lei fez o pecador abundar. Como a graça confirma a lei abundou o pecado, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Confirmou ou não? Imagine que a lei e a graça são duas pessoas conversando sobre sua missão. A lei diz: a primeira parte é comigo e depois é com você. Vou dizer ao homem como ele é perdido, como é pecador, como está morto em seus pecados e delitos, que não há esperança para ele, que jamais será salvo e que é impossível ele se achegar a Deus. Ok, graça? A graça diz: ótimo então, você o traz para mim e ele virá desesperado, porque você apenas falou a sua realidade, revelou a sua real natureza. Mas quando chegar, vou mostrar que realmente está perdido, está morto, não há esperança para ele. Isso quando ele procura a sua própria justiça. Porém, eu sou o seu Salvador, sou a sua justiça. Quando ele crer que pode ser salvo, não por seus méritos, e crer em mim, será salvo,
Portanto, dona Lei, confirmo tudo o que você fez, mas ao chegar até mim, ele viverá e crerá de maneira completamente diferente. Compreendeu? É assim que a graça confirma a lei, tirando a desesperança que a lei colocou. A lei chega e mata a esperança. Ela é um espelho, apenas fala a verdade, mas não oferece salvação, que somente a graça pode oferecer. Uau, glória a Deus, que comparação fantástica para entendermos a diferença entre a lei e a graça. E a graça, então, é esse favor imerecido que nos alcança através do sacrifício da cruz. E como o autor declara, nós somos esse povo da cruz, esse povo que conhece a fé através do Evangelho e que é reconciliado, então, em Deus através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz, a expiação perfeita, o substituto absoluto que nos concede, então, livre acesso ao Pai. Ao nosso Abba Pai, ao nosso Paizinho querido, que tem poder para mudar a história das nossas vidas, que nos transformar de pecador a homens e mulheres cheios da graça e da benevolência do Pai, a sermos transformados em uma nova vida. Vida essa que todos os dias nós devemos clamar pela abundância dos dias do Senhor, da vida dele em nossa vida. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.